Vamos falar um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Tá? Na química orgânica, você vai ter sempre um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo tem como objetivo indicar quantos carbonos a cadeia que você está analisando apresenta. O infixo, o tipo de ligação entre carbonos que a cadeia possui. E o sufixo, a função que você está analisando. Tá? Então, o prefixo vai me dizer quantos carbonos tem, o infixo, o tipo de ligação, sufixo, a função. Prefixo, é importante que a gente tenha em mente pelo menos os prefixos de 1 a 10. Então, 1, met, et, prop, but, pent, ex, hepta, octa, nona e dec. Tá bom? Infixo, uma observação importante. Se a cadeia apresentar 4 ou mais carbonos, é importante que você numere a cadeia para indicar a posição da insaturação, caso a cadeia apresente. Ok? Essa numeração deverá aparecer antes do infixo. Por exemplo, eu tenho pente 2-en, o que significa que minha cadeia tem 5 carbonos e que no carbono 2 eu tenho uma dupla. Tá bom? É importante que você conheça, portanto, os infixos. An, ligação simples, en, dupla, in, tripla. Aí você pode ter duas duplas de en, duas triplas de in, pode ter uma dupla e uma tripla, en, in. Você vai analisando a cadeia e escrevendo de forma como você está aprendendo. Sufixo vai me indicar a função que eu estou analisando. Dependendo da função, você também tem que numerar a cadeia para indicar a posição da hidroxila. Isso você vai fazer a partir de 3 carbonos. Por exemplo, but 2 en 1 ol. Então, but tem 4. 2 en, no carbono 2, eu tenho uma dupla. 1 ol, ou seja, no carbono 1, eu vou ter a hidroxila definindo a função. Tá? Então, no caso do sufixo, hidrocarboneto, O, álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona, ascarboxílico-óico. Tá? Então, você pega, por exemplo, uma substância bastante comum, etanol, et, 2 carbonos, an, ligação simples, ol, que é um álcool. Gás de cozinha, uma mistura de propano e butano. Tá vendo? Então, você consegue entender, a partir da nomenclatura, o composto orgânico que você está analisando. Tá? Nós vamos estudar cadeias normais e cadeias ramificadas. Nas cadeias ramificadas, teremos a presença de radicais. Quando você vai analisar um radical, você vai ter a sua nomenclatura, o prefixo indicando quantos carbonos tem e o sufixo indicando que se trata de um radical. Então, com apenas um carbono, met, se é um radical, il. Aí você tem o metil, etil, propil, isopropil. Qual a diferença do propil para o isopropil? A posição da valência no radical. Se a valência está no carbono primário, você chama de propil. Se a valência aparecer no carbono secundário, o que nos fornece no radical extremidades iguais, eu vou usar então o iso, de igual, propil. E isso segue para os outros radicais, butil, sec-butil, porque a valência está no secundário, isobutil, porque a valência está no primário, o que me dá extremidades iguais no final, tercibutil, valência no terciário. Outros radicais bastante comuns em polímeros, como no vinil, benzil, fenil e entre outros. Tá? Conhecendo os radicais e a nomenclatura em geral para os compostos, você pode começar a dar nome aos compostos orgânicos. Se tratando de uma cadeia ramificada, primeiro passo, identifique a cadeia principal. Na química orgânica, a cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos. Você vai contar os carbonos fora da cadeia, definem os radicais. No primeiro exemplo, nós temos a cadeia principal com 5 carbonos, ficando 3 carbonos fora da cadeia, que são os radicais metil. Estando um radical metil no carbono 2, o outro no carbono 2 e o outro no carbono 4. Definir essa numeração contando a cadeia a partir da extremidade mais próxima dos radicais. Por isso que eu numerei da esquerda para a direita. Separando as posições por vírgulas, eu vou ter o 2,
3,2,4 trimetil, portanto 3 radicais metil ligados ao pentano. E aí você tem a segunda tabela com outros exemplos, como na letra A você tem um álcool de nome butanol, na letra B um aldeído, que é o butanal, na letra C uma amina, butilamina, na letra D uma cetona, butanona, não preciso necessariamente colocar o 2, porque a carbonila vai estar sempre no carbono 2. Na letra A temos um éter, você analisa nos éteres hidrocarbonetos antes do oxigênio, hidrocarbonetos depois do oxigênio. Então, eu vou ter o etano, oxetano. Simplificando, etoxetano. Na letra F, um ácido carboxílico, o ácido butanóico. Tá? Então, em geral, a nomenclatura dos compostos orgânicos se resume em prefixo, infixo, sufixo. Prefixo me diz quantos carbonos a cadeia apresenta. Infixo, o tipo de ligação entre os carbonos. E o sufixo, a função. Ok?